Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Estamos de volta mais uma vez para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. E desta feita vamos estar estudando a lição de número 5, Guardando o Coração da Soberba. Nós estamos nesse quarto trimestre estudando a revista Conectar Mais Jovens, da editora CPAD, que tem por tema Eclesiastes, Sabedoria para Viver e Conviver. Ciclo do dia: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Provérbios capítulo 4, verso 23. A verdade aplicada diz: a soberba no coração usurpa o trono de Deus. Os objetivos desta lição é conhecer o mal chamado soberba, observar as consequências reservadas aos soberbos e ser cônscio do cultivo de um coração humilde. O texto de referência está em Eclesiastes capítulo 7, do verso 1 a 9. A introdução diz: em nossa busca por conquista e riquezas, corremos o risco de perder valores e preceitos que norteiam a vida cristã. Um dos nossos maiores desafios é guardar o nosso coração dos vícios e da vida terrena. O ponto-chave diz que um antídoto contra a soberba é esconder-se debaixo das asas do Onipotente, conforme está registrado lá no Salmo 91. O primeiro tópico aqui vai falar sobre o mal chamado soberba. Do latim, a expressão soberbia apresenta a ideia de arrogância. A soberba também é conhecida como orgulho e se caracteriza pela pretensão de alguém ser superior às outras pessoas, muitas vezes tomado por manifestações ostensivas. Então nós vemos, irmãos, que esse mal ele atinge uma boa parte da sociedade no mundo. As pessoas elas se sentem superiores a outras, talvez pelo fato de conhecer um pouco mais, de ter um pouco mais de cultura, muitas vezes por ter um poder aquisitivo melhor. Então isso realmente é delineado na sociedade odierna. E esse mal, ele é prejudicial, não somente à pessoa que exerce esse mal chamado soberba, orgulho, no caso, mas ele também prejudica as pessoas mais humildes, mais simples, porque essas pessoas humildes, essas pessoas simples, elas se tornam alvos da ira, da raiva, do menosprezo e, por que não dizer, da discriminação dessas pessoas que se julgam superiores a outras. E quantas vezes a gente já não ouviu alguém dizer: você sabe com quem você está falando? Você sabe quem eu sou? Ou seja, ali ela está ostentando uma autoridade, talvez é um abuso até de poder, um abuso de autoridade, porque ela se julga superior a outra não é nada para ele, mas ele é tudo. Então a pergunta é: você sabe com quem você está falando? Você sabe quem eu sou? Então é uma falta de respeito, é uma falta de consideração e nós precisamos tomar cuidado para que a gente não venha cair nesse erro, nesse pecado. Um dos pontos que nos chama a atenção aqui é na questão da soberba de Lucifer. Um dos casos clássicos de orgulho registrado na Bíblia está descrito em Ezequiel 28, de 11 a 19, onde mostra a corrupção do querubim ungido. O texto é específico e claro ao dizer: elevou-se o teu coração. Em Isaías 14, do verso 13 a 14, percebemos o intento do coração de Lúcifer, que era de estar acima de Deus e de ser semelhante ao Altíssimo. Este caso nos serve de lição, pois nem mesmo um anjo com tamanho poder e autoridade ficou livre da soberba. Os pensamentos secretos de superioridade começaram a dominar a mente daquele anjo até o ponto de se rebelar contra Deus. Que venhamos santificar-nos dia após dia e andar humildemente com Deus, preservando sempre o nosso coração do orgulho, ou guardando, ou pedindo para o Senhor guardar o nosso coração de todo orgulho. Quando falamos na questão de religiosidade, por exemplo, nós vamos ter também um outro fator. Pessoas que tiveram a oportunidade de ser como Paulo, ou como Apolo, tiveram acesso às faculdades, fizeram aí uma faculdade teológica, fizeram aí uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, defender uma tese lá qualquer, e
essas pessoas aí passam a se julgar muito mais importante do que os outros irmãos dentro da igreja. E às vezes se torna até crítico, porque muitas vezes é dada a oportunidade a um irmão simples, humilde, sem muita cultura, sem muito conhecimento bíblico, e aquelas pessoas elas passam agora a criticar, onde já se viu, dá oportunidade para uma pessoa leiga dessa, não sabe nem falar. Eu sim, eu tenho capacidade, eu tenho conhecimento, eu sou formado, eu conheço a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, de trás para frente, de frente para trás. Irmãos, isso é uma dádiva de Deus, não resta nenhuma dúvida. Mas a gente tem que saber se controlar. E isso é soberba, isso é orgulho. Isso é menosprezar os irmãos mais humildes. Até porque o corpo de Cristo, ele é um corpo místico. Não tem só poliglota no corpo de Cristo. Tem pessoas que não sabem ler nem escrever, mas são servos do Deus Altíssimo. E eles estão ali porque eles foram chamados por Deus. Eles foram eleitos pelo Senhor desde antes da fundação do mundo. Então, por mais conhecimento que eu tenha ou você tenha, não é permitido que a gente venha, tripudiar sobre esses irmãos, achar que nós somos melhor, porque não somos. Mesmo com todo o cabedal de conhecimento que eu e você tenha, nós dependemos do Espírito Santo. Nós dependemos de Deus para fazer a obra de Deus. Sem a unção do Espírito Santo, nós somos como lata vazia. Paulo diz isso. Nós é como metal que tine, entendeu? Mas com a unção do Espírito Santo, é claro que todo conhecimento é necessário, e quanto mais conhecimentos bíblico, e extra-bíblico tivermos, é muito melhor para nos comunicarmos, para interagirmos. É indispensável a unção do Espírito Santo sobre a nossa vida. E sem ela, irmão, nós não vamos a lugar nenhum. E nós vamos cair da graça mais cedo ou mais tarde. Porque uma coisa que Deus não aceita é o exaltado. O Senhor diz que todo aquele que se exalta será abatido, será humilhado. Mas todos aqueles que se humilham, sabem estar na presença do Senhor com humildade, com simplicidade, a esse Deus exalta. Então nós precisamos ter cuidado. Não é os diplomas que você tem na sua parede, não são as carteirinhas, as credenciais que vão te fazer melhor ou pior. Mas é a unção de Deus que vai dirigir a tua vida e vai te dar aquilo que você precisa dizer. Paulo, quando olhamos para a vida de Paulo, nós vamos perceber que ele era uma pessoa versada em toda a cultura da sua época e de religião ele entendia de tudo como ninguém. Mas, no entanto, ele teve que se submeter a Deus para poder fazer o certo. E foi vitorioso. Chegou no fim da sua jornada dizendo: acabei a carreira, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Esse é o fundamento principal para um verdadeiro cristão. É saber que você está debaixo da vontade de Deus, obedecendo a Deus e a sua palavra, e debaixo dos auspícios do Espírito Santo para que ele te use, para que você seja canal de bênção na vida de todos aqueles que te ouvem. Esse é o verdadeiro resultado e é o verdadeiro cristianismo para aqueles que querem servir a Deus. Agora, quanto à queda de Lúcifer, nós vemos. Ele se achou tão importante e começou a trabalhar isso na sua mente, que aí o intento dele, a conquista maior dele seria o quê? Tomar o lugar de Deus, ou seja, colocar o seu trono acima do trono de Deus. Ele não queria estar no mesmo nível de Deus. Ele falou: Deus, diante do que eu sou, diante do que eu sei, Deus é fichinha. Eu sou muito mais do que ele. E intentou colocar o seu trono acima do trono de Deus. E ser semelhante a Deus. E talvez nessa semelhança, entre aspas, porque ele queria ser, talvez, a intenção dele era ser melhor do que Deus. E, no entanto, esse pecado o fez cair de lá. E foi condenado. E para ele, irmão, já não tem mais jeito. Para nós que fomos condenados, que estávamos condenados por conta do pecado, para nós existe salvação. Nós fomos chamados pelo Senhor, mas para o inimigo não tem mais arrependimento. Ele pecou e já foi julgado, e o julgamento dele agora está lavrado. Só falta agora o Senhor lançá-lo no Geena, no lago de fogo. Bendito seja o nome do Senhor. O segundo ponto vem falar sobre o mal silencioso. Percebemos claramente que através do caso de Lúcifer, o início de tudo foi o desejo de ser semelhante a Deus e estabelecer seu trono acima das estrelas. O texto dizia, em seu coração: este é um dos maiores sentimentos que são gerados na alma e que são alimentados constantemente. Estes sentimentos nos levam a ficar obcecados
pelas conquistas, pelas riquezas, pela fama, declarados na Bíblia como soberba da vida, que não procedem do Pai, mas do mundo. Jesus asseverou que do coração procedem estas coisas. Precisamos nos alimentar com a palavra de Deus e diariamente varrer do nosso coração qualquer sentimento que venha desencadear num espírito de grandeza. Quantas pessoas estão vivendo obcecadas por algo que ainda não conseguiu conquistar? E para ele é ponto de honra. Ou eu consigo ou eu consigo. E às vezes acaba morrendo e não conquista nada. Porque a busca dele é uma busca efêmera. É uma busca mundana. Aonde muitas das vezes, irmão, Deus não está permitindo, porque aquilo vai ser a derrota dele. E aí ele insiste, persiste, e às vezes até consegue. Mas quando ele consegue, ele percebe que aquilo não passa de uma frustração, porque não era bem aquilo que ele imaginava que fosse. Não era bem aquilo que ele queria que fosse. Então, irmãos, nós precisamos ter muito cuidado com a nossa vida. E isso não fala apenas de riqueza. Qualquer coisa, irmão, que você prioriza na sua vida, que vai na contramão daquilo que é o desejo de Deus para nossas vidas, que está registrado nas Escrituras, pode se tornar um peso para a nossa alma e um pecado mortal. Pode nos afastar da presença de Deus, pode entristecer o Espírito Santo. Muitas vezes, um namoro, às vezes os seus pais, a sua família, não quer que você, que é jovem, uma moça, namore com aquele moço, porque conhece a procedência da família, conhece a procedência daquele rapaz, mas você está obcecada, e você vai a qualquer preço, você está disposta a pagar a qualquer preço, e você pode até pagar, mas o resultado vai ser muitas dores, muitas lágrimas, muito sofrimento, muita frustração, arrependimento. Aliás, um santo que não roga por ninguém, né? Quantas vezes a pessoa diz, se eu soubesse, não teria feito assim. Se eu soubesse, não faria daquela forma. Mas esse santo, se eu soubesse, não existe. Então, é melhor vigiar, é melhor buscar o Senhor enquanto se pode achar e invocá-lo enquanto está perto. Esperar no Senhor com paciência e Deus vai te ouvir e vai conceder aquilo que deseja o teu coração, se isto realmente é bom para ti, porque Deus sabe, Ele é o nosso Pai, Ele é o teu Pai, e como pais, nós sabemos o que é bom para os nossos filhos e o que não é bom. Jamais vamos pegar algo que possa lhe trazer perigo, que possa lhe causar sofrimento. Então nós não vamos permitir isso. Eu não vou pegar um pedaço de fio e enfiar na tomada e pedir para o meu filho segurar nas pontas. Segura aí, meu filho, para ver o que é que acontece. Não vou fazer isso porque eu sei que é perigoso, ele pode perder a vida. Então, como pai, eu sei o que é bom para o meu filho. Pelo contrário, se eu vejo ele com alguma coisa na mão próxima da tomada, eu já vou raiar com ele. Já vou tirar aquilo da mão dele. Vou dizer que é perigoso. Vou orientá-lo. Então, é assim que nós devemos agir, né, como pais. Agora, se nós agimos assim, com certeza Deus não é diferente para conosco. Ele quer sempre o melhor para nós. E aí, a reflexão é, não se engane, se o orgulho derrubou um querubim ungido que andava entre as pedras afogueadas, pode perfeitamente nos derrubar. Esse é o ponto-chave. Não vamos deixar nos enganar. Não deixe o orgulho te enganar, ok? O segundo ponto vem falar sobre as consequências de uma vida orgulhosa. A Bíblia é repleta de versículos que mostram o fim destinado aos soberbos. Salomão, através de seus provérbios, mostra que o abatimento e a desonra os alcançarão. Verdade esta ratificada por Jesus e pelos apóstolos da igreja primitiva. Então, o orgulho atrai o abatimento. Os textos bíblicos afirmam que Deus abate aos soberbos e humilha os exaltados. Salomão deixa claro que o orgulhoso despreza o conselho dos sábios, é impaciente, fazendo assim a sua própria sorte, julgando-se sempre melhor que as pessoas. Infelizmente, estas atitudes levam o arrogante para a própria destruição. No momento em que Nabucodonosor abriu a sua boca e expressou os sentimentos de seu coração, Deus o abateu sobremaneira. Ele foi pastar com os animais e passou a ser regado com o orvalho do céu até reconhecer a soberania de Deus e glorificá-lo. Na ânsia de ser maior, perdeu até o reino. Tomemos cuidado para que não percamos aquilo que temos de mais precioso. O que é que você tem de mais precioso? Eu diria que é a salvação. A salvação
ela é o que temos de mais precioso neste mundo e nesta vida. Salvação que foi conquistada por Jesus Cristo. E o orgulho, muitas das vezes, ele nos leva a tomar caminhos que vão nos fazer cair e perder aquilo que temos. Porque Deus abate, né, o orgulhoso e humilha o exaltado. E aí nós vemos aqui uma referência muito bem apropriada quando trata de Nabucodonosor, quando ele sai ali, né, na sacada ali do seu palácio, e ele contempla tudo que estava construído, e ele diz assim: eu construí, eu fiz, como diz assim, eu sou melhor, eu sou maior, ninguém aqui é mais valoroso do que eu. Naquele momento o Senhor o abateu, e ele foi comer grama junto com os animais. O orvalho caiu sobre ele, até que ele reconhecesse que ninguém, nenhum mortal nesta vida, faz algo por si mesmo, a não ser pela bondade e misericórdia de Deus. Até porque está escrito que o planejar é do homem, mas a confirmação daquilo que você planeja fazer, daquilo que você já planejou, vem de Deus. Ou seja, nós não podemos fazer nada sem Deus. Se eu quero um carro, quero conquistar um carro, eu tenho que buscar a Deus. Eu tenho que trabalhar. É claro que eu preciso trabalhar para ganhar o dinheiro para comprar. Mas é Deus que vai dizer o sim ou não. É Deus que vai concretizar esse sonho. Porque nós somos de Deus, viemos de Deus e somos de Deus. E quando nós somos cristãos, irmãos, a prioridade é Deus. Nós vimos na lição anterior que nós precisamos estar contentes com a nossa porção acostumada. Deus sabe o que eu e você precisa. Então, dentro dessa necessidade diária que nós temos, Deus está suprindo. Então não adianta você fazer celeiros como fez aquele homem da parábola que Jesus conta, que quando ele tinha lá seus trabalhadores, mandou plantar e plantaram bastante, teve uma grande colheita e ele agora estava numa dúvida, o que fazer para armazenar todos aqueles bens, toda aquela colheita. E aí ele, naquele pensamento, naqueles planejamentos, ele disse: eu já tenho uma ideia. Eu vou mandar derrubar os meus celeiros antigos, vou mandar construir celeiros maiores, e aí vou armazenar tudo que eu conquistei, e depois que tiver tudo armazenado, eu vou dizer: come, alma, e folga, porque tens armazenado mantimento para muitos anos. Quer dizer, eu não preciso me preocupar mais. Acabou a preocupação. Agora é só usufruir do que eu tenho. E a voz chega diante do ouvido dele e diz: hoje te pedirão a tua alma. E o que tu tens plantado, colhido e guardado, para quem vai ficar? Essa é a questão que nós vemos aqui, né, em Eclesiastes. É você correr atrás do vento. Às vezes você trabalha tanto, acumula, guarda e não usufrui daquilo que você tem. E aí você morre. E é alguém que nunca dormiu para sonhar com o trabalho que você teve para conquistar o que conquistou, ele vai lá, simplesmente vai se refastelar naquilo que você deixou. Aí se compra. Ele planta muito, ganha muito, conquista muito, mas outro vai usufruir, outro vai comer o seu pão, porque ele mesmo não come. Então é perda de tempo, irmão. Diz aqui, um carcinoma da alma. Esse talvez seja um termo que defina bem o que a soberba alojada no coração pode fazer na vida de uma pessoa. Esse carcinoma, ele é o câncer. Depois de alojado no interior de uma pessoa, começa a matar células, comprometer o perfeito funcionamento do organismo, gerando metástases. Salomão diz que o orgulho é uma desgraça. Olha só, Provérbios 11:2. O indivíduo orgulhoso morre em seu mundo recolhido, deixando de viver os projetos de Deus, pois acredita em sua prepotência, fazendo a própria sorte. Infelizmente, muitos têm sido levados por este câncer que tem destruído famílias, empresas, ministérios e a própria vida. A recomendação do pregador é a seguinte: levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixes o teu lugar. Eclesiastes capítulo 10, verso 4. Falando sobre essa questão aqui, eu sei que os irmãos que têm acesso às informações, eu acredito que hoje todos têm, tanto pela internet, pelas redes sociais, como através dos jornais televisivos. E eu sei que, assim como eu, os irmãos têm tido a oportunidade de ouvir e ver noticiários de famílias que se autodestruíram por conta da riqueza. O sócio matou o outro, o irmão que era sócio do outro irmão foi lá e matou o outro por causa da soberba, da ganância. É um câncer, é uma doença que quando ela
entranha no coração, ela vai matando a pessoa por dentro e levando essa pessoa à loucura, ao ponto de fazer coisas horrendas. Recentemente nós vimos aí uma reportagem de dois irmãos que se mataram, por conta de muita riqueza. Eles têm muitas propriedades, muitas empresas, mas houve um desentendimento e o outro foi lá e deu 5 tiros no irmão. E hoje está uma pendenga tremenda. Por conta do quê? Por conta da ganância. Então precisamos ter cuidado. Essas pessoas com certeza não tinham Deus na vida deles, porque se eles tivessem Deus, eles tinham priorizado Deus nas suas vidas e isso não teria acontecido. Então é aquilo que eu sempre costumo dizer: o diabo dá com a mão e arranca com as duas. Então precisamos tomar cuidado para que a gente não caia, não seja consumido por essa doença maligna, por essa desgraça, como diz aqui, em Provérbios 11:2, que é o orgulho. O terceiro ponto fala sobre guardando o nosso coração. Lutero certa vez disse que não podemos impedir um pássaro de voar sobre a nossa cabeça, mas podemos impedi-lo de fazer ninhos em nós. Esta frase retrata muito bem nossa realidade, pois precisamos extirpar de nossa mente os planos perniciosos. Um dos maiores antídotos que temos contra o pecado e, consequentemente, contra o orgulho são as recomendações bíblicas. O nosso coração precisa estar cheio da palavra de Deus e assim teremos forças para repreender os pensamentos perniciosos. A Bíblia nos recomenda nos humilhar debaixo da mão de Deus. Deus se opõe, ou seja, Deus se opôs aos orgulhosos. Salomão chega a dizer que é melhor ser paciente do que orgulhoso. Quando esperamos pacientemente nos projetos de Deus, não deixamos brecha para a jactância. Nossa vida precisa ser regida por Deus e não pela arrogância humana. Então aqui está o segredo. Lutero disse, repetindo aqui o que está escrito, que nós não podemos impedir os pássaros de voar por sobre a nossa cabeça, mas nós podemos impedir deles querer se aninhar na nossa cabeça. O que quer dizer isso é que nós podemos afastar os pensamentos perniciosos que vêm sobre o desejo de fazer o mal, de querer ser aquilo que não somos, de aparentar uma coisa que nós não temos nada a ver. Ok? E nos humilharmos debaixo da potente mão de Deus, porque é Ele que nos exalta no tempo certo. Ok, meus queridos irmãos? E a gente não vem cair nessa desgraça do orgulho. Irmão, o orgulho não vai levar ninguém a lugar nenhum. Pelo contrário, vai levar sim para o inferno, se você persistir no orgulho e achar que é mais importante do que aquele irmãozinho. E aqui o ponto 2 vai dizer: o cristão precisa entender que nenhuma de suas conquistas deve ser motivo para um viver ufanista. Tudo em nossa vida deve ser para a glória de Deus. Em Eclesiastes capítulo 5:19, vemos que os bens e as riquezas são dádivas. Sendo assim, toda honra e toda glória deve ser tributada somente a Ele. É um erro o ser humano achar que as conquistas são puramente humanas. Precisamos encher o nosso coração de gratidão e de louvor a Deus, pois assim afastaremos a possibilidade de uma vida orgulhosa. Um dos maiores apóstolos primitivos disse que se gloria na cruz de nosso Senhor Jesus. Até mesmo a pregação do Evangelho não deve ser motivo para nos ufanar, pois nos é imposta, e ai de nós se não anunciarmos o Evangelho. Que tudo em nossas vidas seja para a magnificência de Deus. E assim nós concluímos a lição, que tudo o que vem às nossas mãos para fazer, devemos fazer da humildade, reconhecendo que de Deus vem todo o bem e toda a sabedoria que necessitamos. Não podemos, como disse a princípio, nos achar que somos mais inteligentes, que somos mais cultos, que temos mais capacidade, porque nós dependemos 100% do Espírito Santo aqui para fazer a sua obra. O que precisamos é fazer, e fazer dentro de uma maneira simples, para que todos possam ser alcançados pela palavra de Deus. Não interessa se eu seja um poliglota, né? O que adianta eu chegar no templo, falar inglês ou espanhol para um grupo de pessoas que não sabe sequer uma frase em espanhol ou em inglês? Então, cada coisa tem o seu momento. Se eu sei falar o inglês, se eu sei falar muito bem o espanhol, então eu vou falar o espanhol quando tiver num grupo de pessoas que falam espanhol. Então eu vou ali falar no idioma daquela nação, daquele povo. Ok, meus irmãos? Mas se eu estou lá no Nordeste, onde o pessoal não tem muito conhecimento cultural, onde muitas vezes até os meios de informações são precários, então eu tenho que falar
numa linguagem que aqueles irmãos possam compreender e entender o que está sendo dito. E aí sim, o nome do Senhor será glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. Se não extirparmos o orgulho de nosso coração, podemos perder a maior promessa que temos, que é a eternidade com Cristo. Então vamos extirpar esse orgulho do nosso coração. Sejamos pessoas humildes, simples, e deixemos o Senhor no controle da nossa vida, porque Ele sabe nos conduzir. E assim nós encerramos esta aula, agradecendo a Deus pela tua vida, pelas nossas vidas. E se Deus permitir, estaremos de volta numa outra oportunidade. Você que tem nos acompanhado e ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, né? Deixa aí o seu like, compartilhe os vídeos nas suas redes sociais, faça os seus comentários, ative o sininho de notificação e juntos estaremos trabalhando enquanto é dia, enquanto a noite não vem, até a volta de Jesus. Fique na paz do Senhor Jesus.